Muito bem, pessoal, vamos agora corrigir as questões aplicadas pela Banca Legale no dia 15 de janeiro de 2023, concurso para professor de educação infantil, fiscal de trânsito, secretário de escola e alguns outros cargos de nível médio. Essa prova, então, que foi aplicada para esses cargos. Vamos corrigir, então, as questões sobre a lei orgânica e o estatuto. A questão 33, que era a primeira questão de legislação, perguntou qual é a quantidade de vereadores, considerando que Gravataí tem 285 mil habitantes. O artigo 21 estabelece essas quantidades, e o município tendo entre 160 e 300 mil, o número de vereadores seria de 21. Então, de acordo com o artigo 21 da lei, a letra C é a resposta a ser marcada nessa questão. Não vejo como recorrer também, porque é exatamente a proporção que está colocada no artigo 21 da lei orgânica e é a população estimada aqui em Gravataí. Questão 34. A Câmara Municipal de Vereadores reúne-se normalmente entre 10 de fevereiro e 20 de dezembro. E as sessões acontecem em quais dias? Terças e quintas-feiras. Isso está lá no artigo 22, parágrafo 1º. Na nossa aula eu destaquei para vocês justamente esse período, inclusive no material tinha esse quadrinho para vocês não esquecerem que terça e quinta são os dias de sessões. Inclusive, para quem fez o nosso simulado, estava no simulado uma questão justamente trazendo essa situação. Na questão do simulado, inclusive, eu fazia uma pegadinha dizendo que era terça e sexta, e a questão estava errada, porque a gente sabe que é terça e quinta. Então, quem fez o simulado certamente lembrou e acertou essa questão, porque a gente sabe que as sessões da Câmara são terças e quintas, conforme o artigo 22, parágrafo 1º, a letra D, o gabarito da questão 34. A questão 35 envolve quem substitui o prefeito ou o vice quando eles estão ausentes. E aí, a substituição é feita pelo presidente da Câmara, ou pelo vice-presidente, ou pelo primeiro secretário municipal nessa ordem. E aí a banca colocou no enunciado, justamente, o presidente e o vice da Câmara ausentes. Então, quem é que vai ocupar? Seria o primeiro secretário, a letra E, o gabarito, conforme artigo 57, parágrafo 2º. Inclusive, para quem fez o nosso simulado, na questão 23 do nosso simulado eu coloquei essa mesma situação. Também estava errada, porque eu troquei quem substitui, e vocês então perceberam e lembraram na prova, que é o primeiro secretário quem substitui. A letra E, então, o gabarito, também não vejo como recorrer nessa questão. Vamos adiante, questão 36. Essa aqui, a banca simplesmente copiou o artigo 71 da lei, que está que para os servidores vai ter, além da previdência social aqui, assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica e social. Todas assertivas corretas, a letra E, o gabarito, uma questão que simplesmente copia o que está no artigo 71, também não vejo como recorrer. Essas eram as questões sobre a lei orgânica. Sobre o regime jurídico dos servidores, a questão 37 trazia as hipóteses de exoneração, que estão lá no artigo 46, parágrafo único. E é aplicada a exoneração quando o servidor não passa no probatório, quando fica extinta a punição por abandono de cargo, ou quando, tendo tomado posse, não entrou em exercício. Nesses casos, o servidor vai ser exonerado. Letra C, o gabarito, todas corretas, com base no artigo 46, parágrafo único, que traz as situações que se aplica à exoneração. Questão 38, essa pergunta, qual é a carga horária semanal máxima, que é de 40 horas. E vocês têm que ter um cuidado, porque quando vocês pegam a Constituição Federal para estudar, vocês vão encontrar 44 horas semanais como limite para os trabalhadores em geral. Mas como a banca perguntou aqui sobre o regime jurídico de Gravataí, aqui no artigo 54 o limite é de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Por isso, a letra A é o gabarito, está correto o gabarito da banca. E isso, inclusive, eu coloquei no nosso simulado. Quem fez o simulado na questão 39, item 3,
estava essa pegadinha trocando a quantidade de horas, né? Então também, quem fez o nosso simulado lembrou que a jornada aqui em Gravataí é de 8 horas diárias e 40 horas semanais e marcou letra A. Questão 39, essa envolve férias. E a gente viu no curso, lá no artigo 101, que quem trabalha direitinho vai ter 30 dias de férias por ano. Quem tiver faltas injustificadas durante o ano pode ter esse período reduzido, nessa proporção que está no artigo 101 que eu coloquei no quadrinho para vocês. Até 5 faltas continua tendo 30 dias. Depois, para cada grupo de 5 faltas a mais, 5 dias de férias a menos, lembra? E aí 5 mais 5 dá 10, mais 5 dá 15, mais 5 dá 20. Quem lembrava dessa regra montou esse quadrinho no cantinho da prova. E aí marcou, né? 30 menos 5, 25, menos 5, 20, menos 5, 15. Depois que tu monta esse quadrinho no cantinho da prova, fica fácil responder a questão. Porque a banca perguntou, o servidor vai ter direito a 15 dias de férias quando não contar com mais de quantas faltas? Bom, a gente sabe que para cada grupo de 5 que eu aumento de um lado, eu diminuo 5 do outro. E aí, quando o servidor tiver... o servidor vai ter 15 dias de férias, ele vai ter justamente quando ele não tiver mais de 20 faltas. Entre 16 e 20 faltas, vai ter 15 dias de férias. Então, com base no artigo 101, inciso 4, e o nosso quadrinho, a letra E é o gabarito. Esse é o gabarito da banca, está correto, não tem como questionar também. Questão elaborada com base no artigo 101. Inclusive, no nosso simulado, eu coloquei uma questão envolvendo a quantidade de dias de férias conforme o número de faltas. Então, também tenho certeza que quem fez o simulado lembrou de montar esse quadrinho e responder corretamente a questão. Questão 40, quanto à gestação, aqui diz o seguinte, ó, em razão de gestação e por adoção, são espécies de licença. Quais dos outros apresentam licenças? Pessoal, bastava lembrar as licenças que a gente viu lá no artigo 112, inclusive a gente estudou depois uma por uma, né? E essas licenças do artigo 112, 4 que estão aqui estão corretas, né? Todas que eles colocaram são licenças lá previstas, então a letra E é o gabarito aqui na questão 40, todas corretas. Nessa prova também não vejo como recorrer em nenhuma das questões. Espero que tenham se saído bem e contem conosco aqui do PGF Concursos para os próximos concursos, próximos desafios que vocês venham a enfrentar.